Meninas, tudo bem com vocês? Venho contar pra vocês a minha história do início musical. Esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e comentar qual é o próximo vídeo aqui. Começou quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, que minha mãe falou assim: Catherine, você não quer estudar música? Eu falei: eu não, eu morro de medo disso. Acredita que eu falei isso com 7 anos de idade, gente? Ai, só de pensar que eu poderia ter começado naquela fase, mas minha mãe falou que eu era um pouco insegura, então eu não tive muito interesse pela música quando era criança. Gente, meu irmão começou a estudar música e ele bem novinho se oficializou, tipo, era muito novo. Ele tinha, acho que ele começou a tocar na Renan Jobs com 8 anos de idade, 9, não me lembro. Mas eu só sei que quando eu vi ele estudando o violino e querendo aprender a música, ele motivou eu a entrar na música. Lembro que foi muito lindo, porque ele me ajudou por vários anos, ele estava bem mais adiantado que eu, então ele me ajudava nas notas musicais, nos tempos, na teoria. E ele foi um grande ajudador na música pra mim. Foi incrível ter meu irmão me apoiando do meu lado, porque assim, meus pais, eles não são musicistas, então minha mãe não é organista, meu pai não é músico, então foi bom ter esse apoio. E mesmo assim, mesmo eles não sendo músicos, eles sempre deram o maior apoio pra mim. Não teve... Meus pais foram maravilhosos na minha vida, assim. Eles sempre me motivavam, mesmo não entendendo nada. Eles falavam pra mim: não desiste, você consegue. Então eles sempre foram muito motivadores, assim, na parte musical. Nunca me deixaram sozinha, sempre me incentivaram muito. Meu pai me levava pra aula de música, né? E eu lembro de vários dias ele pegar o carro, buscar eu super à noite, porque eu ficava muito tempo lá na aulinha, né? Iniciei a música com 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, eu tive uma professora que ela me ajudou no início da música. Ela era minha auxiliar e também era organista, mas ela não tinha uma preparação para ser instrutora. Ela não era a instrutora ainda aprovada pelo ministério, então ela fez isso mais para ajudar. E acabei pegando algumas manias, algumas coisas que profissionalmente não ficaram muito bom pra mim. Então, aconteceu de eu aprender errado a maior parte do tempo, mas eu não culpo, porque eu sei que não teve uma preparação para ser instrutora, né? Não teve uma preparação, não foi aprovada, nem nada disso para ser instrutora de fato. Então, eu acabei aprendendo errado, mas naquele momento eu nem sabia o que era errado, o que era certo, porque, enfim, eu era nova na música, né? Então eu tive essa experiência meio ruim. Casou e com 15 anos eu fui pra minha instrutora, que me ensinou até o dia da minha oficialização. E foram, acho que 7 anos total, porque o que acontece? Eu fiz reunião de jovens com 16 anos, então com 15 eu retornei. E foi bem frustrante, assim, o retorno, porque eu tive que recomeçar tudo de novo. E não foi nada fácil, tanto que depois eu posso contar mais sobre esse detalhe, né? Recomeçar, aprender tudo de novo. Mas eu posso contar com mais detalhes depois pra vocês e também bater uma reflexão. E aí depois eu fui pra culto oficial, mas assim, o culto oficial demorou muito, porque teve pandemia. Então a pandemia atrasou muito. Então a pandemia, acho que foi uns 2 anos de pandemia. E aí eu acabei fazendo só depois da pandemia, o culto oficial. E oficialização, faltava pouco tempo pra me casar. E eu me oficializei com 7 meses de culto oficial. Então foi bem rápido. Depois da oficialização, eu fui pra instrutora, enfim, aí estudei, né? Com uma examinadora, me preparei pra ser instrutora. O que eu falo pra vocês é assim: cada um tem a sua história, tem o seu tempo, e tudo há um tempo determinado por Deus. Então, eu olho hoje pra trás e vejo o tanto de coisa que eu aprendi, o tanto de experiência, e não desistir da música me fez ficar mais forte nela. Porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ter focado na música. A música, ela abriu portas para várias coisas minhas. Eu tive mais organização na escola, minhas notas subiram muito, porque a música te ensina a ter disciplina, né? A ser determinado, os professores, eles pegam firme com a gente. Então isso me incentivou em vários fatores, assim, no trabalho. Eu também trabalhei na área de farmácia, depois eu posso contar mais sobre isso também para vocês. E então, assim, em questão de trabalho, estudo, a música sempre me incentivou a ser melhor nessa parte de organização, disciplina. A música incentiva a gente, de fato, né? Fui em muitas provas, muitas perseguições, e eu posso também contar em detalhes pra vocês. Foram dias e dias indo pra aula de música e me esforçando pra ser quem eu sou hoje. Preocupada com o tempo, fia?
tempo, ele é limitado. Não podemos falar, ai, você vai ficar 4, 5 anos na música. Não. Quem vai determinar isso é o Senhor. Você viu? Eu estava pronta para fazer teste de culto oficial e aí veio a pandemia, veio um vírus que fez tudo aquilo lá que a gente já sabe. E foi muito triste para mim, foi frustrante. Eu tava acabando pro Guimille. E aí acontece isso, que saco. Então, assim, foi muito chato pra mim, mas eu sei que tudo foi um tempo, né? Deus determinou esse tempo pra mim. E isso foi a minha música, essa foi a minha história. E hoje eu tô contando essa história pra vocês, sabe? E tô aqui viva, que isso é lindo também, porque eu passei também na pandemia, a gente passou pela pandemia e eu pensava que eu não ia viver e hoje eu tô aqui vivendo, que Deus teve misericórdia de mim, tô dando aula e não dá nem pra acreditar, sabe? Eu fico lembrando daquela menininha de 14 anos de idade, sonhando em ser uma organista e hoje é instrutora. Então assim, é muito lindo ver as obras que Deus faz na nossa vida e esse foi o começo da minha trajetória musical. Né? Se você gostou desse vídeo contando um pouquinho da minha história, do início da minha história, deixa aqui nos comentários quais as próximas histórias que vocês querem ouvir de mim, né? O que eu posso mostrar de vídeo aqui pra vocês. Deus abençoe grandemente. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, mulher. Lá eu posto todas as minhas alunas e muito conteúdo musical.